Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do desafio. E olha que bacana, né, cara? Olha o que quando você se propõe a entrar em movimento, olha o que se abre para você, né? Porque vocês me acompanharam durante esses dias e me viram gravando em vários lugares legais quando eu tava viajando, correto? E olha onde eu tô. Hoje eu tô num parque aqui na minha cidade. E cara, há um mês atrás, e é um parque legal, cara, de vez em quando eu venho aqui, é raro, olha só que interessante, né? Não é tão comum eu vir aqui, mas na minha cabeça, nossa, mas gravar conteúdo lá no Parque das Águas, né? O nome do parque aqui, e olha só como as coisas mudam, né? Esses dias eu fui gravar no consultório, eu achei meio chato, sabe? Nossa, mas gravar aqui, lá tinha tanto lugar legal, e hoje eu parei aqui exatamente para gravar um conteúdo para você. E o que eu quero dizer em relação a isso? Quando você se propõe a fazer algo diferente, você vê uma realidade além daquela que você está acostumado a ver. E esse é exatamente o tema do vídeo de hoje. Como as nossas crenças limitam a nossa realidade, a nossa visão da nossa realidade. E o que são, gente, os nossos sistemas, o que é o nosso sistema de crença e como isso interfere na nossa vida e como isso pode estar limitando a sua vida em vários aspectos, como está limitando a minha, como está limitando a vida de todo mundo. Porque, na verdade, o nosso sistema de crença é um modelo ou padrão através do qual a gente enxerga a nossa realidade. Qual é a forma como a gente vive a nossa vida? O que é aquilo que a gente acredita? Por exemplo, uma pessoa que nasce no Brasil vê o mundo de uma maneira diferente de uma pessoa que nasce na França, por exemplo. Não só a língua que se fala, mas, na verdade, quais são a cultura, quais são os costumes, quais são os comportamentos e, principalmente, gente, quais são as histórias por trás daquela forma de enxergar a realidade. Então, o nosso sistema de crença são aquelas estratégias de sobrevivência que a gente usa na nossa vida hoje e que muitas vezes a gente nem sabe que aquilo está ali. É como se a gente estivesse usando um programa de computador que foi instalado em nós quando a gente era criança e muitas vezes antes mesmo da gente nascer. Vou dar um exemplo simples, né? Se lá atrás, por exemplo, um ancestral seu tinha uma empresa e faliu, você hoje pode ter medo de montar a sua empresa porque você vai pensar assim, não, eu não quero falir também. Então, por exemplo, eu vou escolher fazer um concurso e ter um emprego estável porque assim eu não corro o risco de perder. Olha que interessante, eu não estou falando que fazer concurso é ruim, não. O que eu quero mostrar para vocês é que as nossas atitudes, a forma como a gente se manifesta no mundo, a forma como a gente se posiciona no mundo, tem relação direta com a forma como a gente enxerga as possibilidades no nosso mundo. E olha que interessante, né? E é isso exatamente que faz com que a gente tenha uma visão limitada de quem a gente é. Porque muitos dos nossos comportamentos, eles não são totalmente nossos. Eles são baseados nesse pano de fundo que nós trazemos e não nos damos conta. Ah, Rafael, beleza, mas como é que a gente vai ampliando essa forma de ver? A gente vai ampliando essa forma de ver, gente, quando a vida que a gente traz, né, a bagagem de vida que a gente traz, ela começa a se chocar, entrar em choque, entrar em conflito com a vida que a gente quer ter. Então, por exemplo, imagina nesse caso, né, de uma pessoa que tinha um ancestral, que faliu e que hoje ela busca um emprego público como uma segurança e chega um momento que ela fala assim, nossa, mas será que eu quero ficar nesse emprego? Ela começa a questionar aquilo e ela não sabe por quê. E ela, nossa, mas eu queria ir além, eu queria algo mais, eu queria fazer uma coisa, sei lá, eu queria empreender na minha vida, por exemplo. E aí ela começa a se questionar, aquilo gera um conflito de identidade, né? Os conflitos de identidade, eles são choques entre a bagagem que a gente traz e a realidade que está se apresentando para nós, e isso vai fazer com que a gente comece a ampliar a visão de quem nós somos e de como a nossa vida pode ser. Então, gente, o sistema de crença ele é ótimo, ele protege a gente, ele faz a gente pertencer, ele faz a gente não precisar aprender coisas que os nossos ancestrais já aprenderam, mas muitas vezes a dificuldade que os nossos pais tinham, por exemplo, quando a gente nasceu, né, não se fala muito disso, eu vou falar um vídeo só sobre isso, tudo isso vai moldando e limitando a forma como a gente é, por exemplo. Vou dar um exemplo bem comum na infância, né?
crianças que muitas vezes viveram grandes abandonos em relação ao pai e à mãe, por exemplo. Né? Pode ser aquela pessoa que no futuro, né, ela cresce e fala assim, não, eu tenho que ficar muito próximo do meu filho, porque ele está tentando compensar aquilo, só que esse muito próximo, muitas vezes, acaba ultrapassando o limite daquela criança. Imagina quando o filho cresce e vai para o mundo, vai estudar fora, vai morar numa outra cidade, cadê aquela referência, entende? Então, o nosso sistema de crença a partir das nossas experiências, é a bagagem daquilo que a gente traz, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente herda dos nossos ancestrais. E o que a gente precisa fazer? Entender como a gente se comporta e ver se isso está em coerência com a vida que a gente quer ter. Porque a gente vai, cada vez que a gente dá um passo em direção à nossa identidade, a um lado além daquilo que a gente está vivendo, a gente está construindo um novo sistema de crença que vai gerar o quê? Uma memória nas futuras gerações. E que em algum momento vão entrar em choque também. Por quê? Porque é um outro momento, é uma outra vida, são outras percepções. E cada vez que a gente consegue, eu costumo dizer que o meu trabalho, seja dentro do consultório como terapeuta e seja ali como professor com os meus alunos, seja no Noções da Existência, seja dos grupos de mentoria, seja do Despertar da Existência, seja do Universo do Corpo, é qual? É mostrar uma possibilidade além do que a pessoa está vendo. A pessoa que chega tanto no meu consultório para ser atendida, quanto os meus alunos nos meus cursos, eles têm uma forma limitada de ver a realidade deles. E o que as leis biológicas, né, o transgeracional, a grade de lealdade familiar, tudo isso me ajudou a olhar além do que eu estou vendo. Quando eu olho além do que eu estou vendo, eu crio novas possibilidades. E quando eu crio novas possibilidades, a mente expande. Isso que é o que a gente chama de expansão da consciência. É quando você começa a ver além daquilo que você está vendo. E quando você começa a ir além de onde você está indo, você cresce e você vai construindo uma nova identidade. Então, entender quais são as crenças que a gente traz, de onde elas vêm. A gente mantém aquilo que faz sentido, mas a gente se permite atualizar o software, né? Eu falo que o meu trabalho nada mais é do que atualizar o software do paciente. Para quê? Para que ele esteja mais de acordo, a vida dele esteja mais de acordo com o que ele quer viver hoje e não utilizando somente os mecanismos de sobrevivência que foram utilizados lá atrás, tá bom, gente? Faz sentido para você? Coloque aqui no comentário se faz sentido, compartilhe esse vídeo e, gente, clica no link e conheça o Universo do Corpo, porque eu tenho certeza que isso vai atualizar o seu software e atualizar o seu sistema de crença para possibilidades que estão além do que você possa imaginar. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.